Hoje o nosso estudo vai estar aqui em Josué. Vou ler o capítulo 4, né? Vou ler do versículo 1 até o 24. As 12 pedras tiradas do meio do rio, do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento, dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo, um homem, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo, e passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram no meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passareis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra
os conheça, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então aqui a palavra do Senhor mostra que o propósito, dessas 12 pedras aqui que o Senhor pediu para que fossem tiradas do meio do Jordão, e colocada ali, conforme as tribos e cada homem de cada tribo, era para que a geração futura soubesse do que Deus tinha feito naquele lugar, da mesma forma que Ele tinha feito ali no Mar Vermelho, na época de Moisés e agora aqui na época de Josué, A palavra do Senhor mostra que naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da vida de Josué. Então aqui, todos os dias da vida deles, eles temeram ali, da mesma forma que Deus fez na vida de Moisés, fez na vida de Josué. E falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. E ele fez isso, Então aqui o propósito é para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, tem esse monumento com as 12 pedras, que foi feito conforme a orientação de Deus, para que as gerações futuras, para que os filhos, quando perguntassem o que significava aquelas pedras, os pais responder, que o que Deus tinha feito naquele lugar, Ali ficou tipo um memorial perpétuo, Ali ficou para que as pessoas saibam o que Deus fez naquele lugar, Então, como é importante nós ensinar para os nossos filhos, para essa geração, os feitos do Senhor, tanto em relação ao Rio Jordão, ao Mar Vermelho, enfim, tudo que está aqui na palavra do Senhor é precioso, Cada história, cada situação que é real, Tudo tem um valor precioso, para que a gente passe para gerações, Para que isso passe de geração em geração, Para que as pessoas elas saibam o que Deus fez, E para que isso é para quê? É para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que tema o Senhor, todos os dias da vida, Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, Se a pessoa teme ao Senhor, ela está no caminho do princípio da sabedoria, Então, como que as pessoas vão saber? Como que os nossos filhos vão saber, os nossos netos vão saber, se nós não ensinarmos, Nós temos que ensinar. Quando a gente vai ser pai, mãe, vó, vô, a gente vai ter responsabilidade ali sobre a vida de uma criança, nós temos que nos preocupar com o que nós vamos ensinar para essa criança. E a maior herança que nós podemos deixar para o nosso filho, para o nosso neto, é a respeito de Deus. É falar de Deus, Porque Deus, na palavra dele, que é o manual de instrução para todo ser humano, tem tudo aqui que o ser humano deve fazer, deve se desviar, as coisas que, mesmo que a pessoa venha a cair, venha a pecar, venha a errar, mas se ela tiver esse conhecimento, ela não vai perecer, porque a palavra do Senhor tem todo o poder para resgatar, para limpar, para fazer nova todas as coisas, E principalmente para salvar, Então, a maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensinar a eles sobre o Senhor, Sobre o Criador, sobre o Pai eterno, sobre o Pai maior, sobre o Pai das luzes, sobre Deus, Tudo que a gente ensinar sobre Deus,
sobre Jesus, sobre o Espírito Santo de Deus. Essa riqueza ninguém vai poder tirar do nosso filho, a fé, né? Então, assim, se estudar qualquer coisa é bom, se a pessoa estuda, é especialista em qualquer assunto, ela resolveu estudar, isso só vai abençoar a vida dela. Agora imagine estudar sobre Deus, conhecer Deus, né? Que riqueza espiritual que essa pessoa não vai ter. E essa riqueza espiritual, ela vai também passar para a vida física, para a vida material, para a vida secular, enfim, para todas as áreas, né? Então, o conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquele que o Filho liberta, livre está. Então, é isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos, né? Inculcar neles, né? A palavra de Deus, né? Ensinar as leis, os estatutos, né? E orientar os nossos filhos, ensinar eles plantar, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então a maior riqueza que um ser humano pode ter é fé em Deus, né? Então é isso, eu espero que esse estudo ele venha trazer graça, luz, paz para a sua vida e que através disso aqui você, nós sejamos incentivados a ensinar a nossa geração de agora, para que no futuro eles possam ensinar para outros, né? Para que o Senhor, as obras do Senhor sejam reconhecidas, né? Aqui o principal objetivo é esse. Ele fala, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Então, o testemunho, né? Josué, ele viveu isso aqui. Ele deu testemunho de algo que ele viveu, né? Então nós também devemos dar testemunho de algo que nós vivemos, para que os nossos filhos e os nossos netos possam, em nome de Jesus, continuar crendo, né, no Senhor e continuar passando, né, a mensagem sobre Deus. Amém?